Função soma mostra a soma total entre os valores inseridos dentro dos parênteses. Função multi multiplica os valores do intervalo inseridos dentro dos parênteses. Função média calcula a média entre uma série de entradas numéricas. Função int arredonda números para baixo. Função máximo retorna o maior número encontrado em um intervalo determinado dentro dos parênteses. Função mínimo retorna o menor número encontrado em um intervalo determinado dentro dos parênteses. Função procv procura determinados valores em células específicas e retorna o valor de outra célula na mesma linha. Função dia-trabalho total calcula quantos dias existem entre duas datas e retorna apenas os dias da semana. Função se teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso e comparar valores e determinar resultados a partir de condições pré-definidas, sempre seguindo a lógica, se algo é verdadeiro, o resultado é se falso. B. Função arrumar ajuda na formatação de textos que possuam espaçamentos desnecessários entre palavras, na célula que está indicada entre parênteses. Função ou confere se apenas um de dois testes lógicos é verdadeiro. Função não confere se o valor inserido em uma célula é igual ao especificado. Função índice procura o resultado em uma linha e coluna específicas dentro de um conjunto determinado de células. Função mês calcula quantos meses de diferença existem entre duas datas. Função ano retorna o ano em uma data. Função hora retorna apenas a hora de uma célula que contenha um horário. Função minuto retorna apenas o minuto de uma célula que contenha um horário. Função segundo retorna apenas o segundo de uma célula que contenha um horário. Função hoje retorna o dia atual, baseado no horário do sistema. Função agora retorna a hora atual, baseado no horário do sistema. Função média se calcula a média entre uma série de entradas numéricas, mas ignora qualquer zero encontrado. Função med encontra o valor do meio de uma série de células. Função modo analisa uma série de números e retorna o valor mais comum entre eles. Função soma-se adiciona os valores de um intervalo especificado apenas se elas passarem em um teste lógico. Função frequência analisa uma matriz e retorna o número de valores encontrados em um determinado intervalo. Função potência calcula a potência entre dois números. Função menor igual mínimo, mas pode ser usada para identificar outros valores baixos na sequência. Função maior igual a máximo, mas pode ser usada para identificar outros valores altos na sequência. Função fatorial calcula o fatorial do número inserido. Função conte valores conta o número de células que não estão vazias no intervalo. Função conte-se conta o número de células que passam em um teste lógico. Função conta o número de células que possuem números e verifica a presença de um número específico nelas. Função converter é usada para converter valores de uma unidade para outra, aceita conversões de tempo, distância, peso, pressão, força, energia, potência, temperatura, magnetismo, volume, área, informações e velocidade. Função texto converte uma célula numérica em texto. Função maiúscula alterna todos os caracteres em uma célula para letras maiúsculas. Função primaiúscula alterna o primeiro caractere de todas as palavras em uma célula para letras maiúsculas. Função etexto verifica se uma célula possui texto. Função enum verifica se uma célula possui números. Função pesquisar encontra um número ou letra em uma célula. Função exato verifica se o conteúdo de uma célula é exatamente igual ao inserido. Função concatenar retorna os valores de várias células em uma única sequência de caracteres. Função esquerda retorna os caracteres mais à esquerda de uma célula com texto. Função direita retorna os caracteres mais à direita de uma célula com texto. Função extexto retorna o número de caracteres em uma célula com texto. Alt F4 fechar janela ativa. Alt F8 revela a senha digitada na tela de entrada. Alt seta para a esquerda volta.
Alt página para baixo, mover para baixo uma tela. Alt página para cima, mover para cima uma tela. Alt seta para a direita, vai para frente. Alt letra sublinhada, executa o comando para a letra sublinhada. Ctrl Alt Tab, exibir aplicações abertas. Ctrl seta para baixo, move o cursor para o início do próximo parágrafo. Ctrl F5, atualiza a janela atual. Ctrl seta para a esquerda, move o cursor para o início da palavra anterior. Ctrl seta para a direita, move o cursor para o início da próxima palavra. Ctrl Shift aplicação, executa a aplicação como administrador da barra de tarefas. Ctrl Shift ESC, gerenciador de tarefas. Ctrl seta para cima, move o cursor para o início do parágrafo anterior. Windows Tab, modo de exibição de tarefa aberta. Windows Ctrl D, adicionar uma área de trabalho virtual. Windows Ctrl seta para a direita, alterar entre áreas de trabalho virtuais criadas à direita. Windows Ctrl seta para a esquerda, altera entre áreas de trabalho virtuais que foram criadas à esquerda. Ctrl U, abrir um documento. Ctrl N, criar um novo documento. Ctrl S, salvar o documento. Ctrl W, fechar o documento. Ctrl X, recortar o conteúdo selecionado para a área de transferência. Ctrl C, copiar o conteúdo selecionado para a área de transferência. Ctrl V, colar o conteúdo da área de transferência. Ctrl A, selecionar todo o conteúdo do documento. Ctrl B, aplicar formatação em negrito ao texto. Ctrl I, aplicar formatação itálico ao texto. Ctrl U, aplicar formatação de sublinhado ao texto. Ctrl colchete aberto para a direita, diminuir em 1 ponto o tamanho da fonte. Ctrl colchete aberto para a esquerda, aumentar em 1 ponto o tamanho da fonte. Ctrl I, centralizar o texto. Ctrl L, alinhar o texto à esquerda. Ctrl R, alinhar o texto à direita. ESC, cancelar um comando. Ctrl Z, desfazer a ação anterior. Ctrl Y, refazer a ação anterior, se possível. Alt W, ajustar a ampliação do zoom. Ctrl Alt S, dividir a janela do documento. Alt Shift C, remover a divisão da janela do documento. Windows Ctrl F4, fecha a área de trabalho virtual que você está usando. Alt Enter, abrir configurações de propriedades para o item selecionado. Alt seta para a esquerda, exibir pasta anterior. Alt seta para a direita, exibir a próxima pasta. Ctrl I, seleciona a caixa de pesquisa. Ctrl F, iniciar pesquisa. Ctrl L, concentre-se na barra de endereços. Ctrl rolagem do mouse, alterar arquivo e pasta de exibição. Ctrl N, abrir nova janela. Ctrl Shift N, cria uma nova pasta na área de trabalho ou no gerenciador de arquivos. Ctrl Shift número, altera a exibição da pasta. Ctrl W, fechar janela ativa. F11, altera o modo de tela inteira da janela ativa. F2, renomeia o item selecionado. F4, altera o foco para a barra de endereços. F5, atualiza a exibição atual do gerenciador de arquivos. F6, percorre elementos na tela. Windows e abrir explorador de arquivos. Ctrl e número da guia salta para a posição de guia. Ctrl Shift Tab, de volta pelas guias. Ctrl Tab, avança por meio das guias. Ctrl Shift barra de tarefas, abre um aplicativo como administrador. Ctrl barra de tarefas agrupadas, se move pelas janelas do grupo. Shift barra de tarefas, abre um aplicativo ou abre rapidamente outra instância de um aplicativo. Ctrl 1, 2, 3 e etc. move para esse número de guia. Shift Tab, voltar por opções. Alt A, define o foco para o primeiro ícone no menu Ações sugeridas. Alt Shift seta, quando um grupo ou bloco estiver em foco no menu Iniciar, mova-o na direção especificada. Ctrl A, seleciona todos os itens em um documento ou janela.
Ctrl+C, copiar o item selecionado. Ctrl+D, exclui o item selecionado e movo para a lixeira. Ctrl+I, abrir pesquisa. Ctrl+ESC, abrir inicialização. Print, tira uma captura de tela de toda a tela e copia para a área de transferência. Ctrl+V, cola o item selecionado. Ctrl+X, corta o item selecionado. Ctrl+Y, refazer uma ação. Ctrl+Z, desfazer uma ação. ESC, parar ou deixar a tarefa atual. F10, ativar a barra de menus no aplicativo ativo. Arquivo, planilhas editadas recentemente, criar planilhas em branco e modelos sugeridos pelo Excel, salvar as planilhas, imprimir e compartilhar. Página inicial, opções de copiar, colar e recortar, ajustes de fonte, alinhamento e configuração de estilos e formatação da planilha e suas células. Inserir, inserção de elementos que enriquecem a planilha, tabelas dinâmicas, ilustrações, gráficos, filtros e links. Layout da página, funções para ajustes de impressão, ajustar as margens, orientação, tamanho, área de impressão e as quebras da página. Fórmulas, opção inserir função, função autosoma e biblioteca completa de funções classificadas por categorias. Dados, páginas de web, diferentes bancos de dados, opções de filtros, preenchimento relâmpago, opção remover duplicatas e opção validação de dados. Revisão, verificar erros de ortografia, traduzir planilha, inserir comentários e senha para liberação de acesso da planilha. Exibir, configurar modos de exibição das planilhas, layout da página, opções e linhas de grade, barras de fórmulas e títulos. Desenvolvedor, ferramenta de programação. Ajuda a encontrar um FAQ e retirar dúvidas sobre o Excel. Arquivo, encontram-se os comandos abrir, novo, salvar, salvar como e imprimir. Ctrl F1, ocultar barra de ferramentas do Word. Faixa de opções, guias e grupos. Personalizar, escolha o arquivo, opções, personalizar faixa de opções. Acessar PowerPoint, menu iniciar. Inserir imagens, inserindo a, colocando a ou arrastando a da área de trabalho para o documento. Sinal de igual, início de uma fórmula escrita. Sinal de mais, soma os números na fórmula. Sinal de menos, subtrai os números na fórmula. Sinal de asterisco, multiplica os números na fórmula. Sinal de porcentagem, realiza porcentagem na fórmula. Sinal de cifrão, um número ou letra não se moverá quando copiarmos a fórmula para outras células. 2 pontos, cria um intervalo entre as células. Ponto de exclamação, separa uma referência de nome com a referência de coordenadas de célula e intervalo de célula.